Pessoal, graça e paz de Cristo, bem-vindos ao canal Cristo em Evidência, eu sou a Mirles e o tema do nosso vídeo de hoje, seguindo a mesma linha sobre a história dos hinos da harpa cristã, é mais uma história sobre um hino da harpa cristã que eu particularmente gosto muito, que é o Castelo Forte é o Nosso Deus, do Martinho Lutero, o grande reformador. E eu tenho certeza que você já escutou esse louvor em algum momento, seja em algum coral, seja na sua congregação, ou então em algum culto doméstico, em alguma oração, reunião de louvor e adoração. Tenho certeza que você já escutou, então se liga só nesse louvor. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais, iguais não há na terra. Triunfa na batalha. E como vocês puderam ver, pessoal, a letra desse hino, Castelo Forte, ela é muito tocante, ela é muito profunda. E o mais interessante é que ela tem todo um contexto por trás, né? Porque ela é considerada como o hino de batalha da Reforma Protestante ou o cântico de guerra da Reforma Protestante. E o mais interessante é que Lutero, ele foi responsável por instituir os louvores congregacionais. Ele era músico também. E ele compôs vários hinos, várias letras, várias canções, dentre elas Castelo Forte. E esse hino é inspirado no Salmo 46, né, que é um salmo belíssimo da palavra de Deus, que fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E ele sempre fala que as nações se embraveceram, os reinos se abalaram, mas Deus levantou a sua voz e a terra se derreteu. E por trás de todo esse salmo, Lutero se inspirou para compor Castelo Forte. Não se sabe ao certo quando ele escreveu esse hino, mas muitos hinólogos, inclusive o escritor cristão Orlando Boyer, acreditam que esse louvor ele tenha sido escrito no ano de 1521, que foi o ano em que Lutero teve que comparecer diante da dieta de Worms, né, ou dieta de Worms, que era uma espécie de audiência que ele tinha que se retratar sobre os seus escritos. Ele tinha que negar aquilo que ele havia escrito. Só que tudo que ele escreveu era inspirado na Bíblia, na palavra de Deus. Especificamente em Romanos 1,17, que fala que o justo viverá da fé. E ele sempre defendia, o Lutero sempre defendia, que a salvação não era por obras, mas sim pela fé, pela graça, por obra do Espírito Santo. E ele traz todo esse conceito de justiça de Deus, justificação, rompimento da barreira jurídica da culpa. E Lutero, quando ele comparece perante essa audiência, diante dos cardeais, dos bispos daquela época,
ele diz assim: olha, eu não posso e eu não vou me retratar daquilo que escrevi, porque a minha consciência permanece cativa somente à palavra de Deus. Em outras palavras, ele estava dizendo que ele estava escolhendo permanecer fiel a Deus e não aos preceitos do mundo e não aos conceitos que eram trazidos ali pela Igreja Católica. E essa história, ela é muito interessante. E esse hino também, ele me faz lembrar de uma passagem bíblica que eu particularmente gosto muito, que é 2 Crônicas 32, quando o rei da Síria, Senaqueribe, ameaça o reino de Judá, né, que era a parte sul do reino de Israel, na época da divisão dos reinos. Ele ameaça o reino de Judá, dizendo que o Deus de Israel não poderia salvá-los, dizendo que o Deus de Israel era um Deus invisível e que não poderia trazer a vitória para o povo, porque nenhum outro povo, nenhum outro reino havia escapado das mãos de Senaqueribe, que era o rei da Síria. E esse rei da Assíria, ele afronta muito o povo de Deus, mas o rei Ezequias, que era o rei de Judá, diz assim para o povo: olha, vocês não devem temer, vocês não devem ficar com medo, porque com o rei da Assíria, com os assírios, com o exército deles, está o braço de carne, está a força humana. Mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E a Bíblia diz que o povo ficou animado, o povo ficou muito alegre quando ouviu aquelas palavras. E a Bíblia diz, pessoal, que naquela mesma noite Deus mandou o anjo, né, um anjo com A maiúsculo, o anjo do Senhor, para lutar pelo povo. E aquele anjo fere em uma noite 185 mil soldados do exército assírio. E o rei Senaqueribe ficou tão transtornado que ele volta pelo mesmo caminho e ele teve uma morte muito dolorosa. E o povo de Israel foi vitorioso. Então, quando eu olho para a história da Reforma Protestante, que foi uma história de grande avivamento, quando eu olho para esse hino, para o Castelo Forte, eu me lembro que, independentemente do que acontecer, Jesus, ele nos defende. Porque o hino fala assim: defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, o Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. E ele fala assim: mesmo que milhares e milhares de demônios queiram lutar contra nós, o Senhor já venceu e o inimigo de nossas almas já está condenado, e por uma só palavra ele será destruído. E esse hino nos mostra o quão glorioso Deus é e o quanto nós podemos confiar nele, né? Em alemão, esse hino se chama Ein Festburg ist unser Gott. E ele fala que, traduzindo literalmente, o nosso Deus é uma fortaleza poderosa. Então, seja nos momentos de tribulação, dificuldade, não devemos temer, porque Deus é o nosso castelo forte e é Ele quem guerreia por nós. Com os nossos adversários, como fala a palavra de Deus, está o braço de carne, está a força humana, mas conosco está o Senhor nosso Deus, que luta, que guerreia as nossas guerras. E é isso, pessoal. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até o final. Curta, comente, compartilhe, divulgue e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!